Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui as conversas, os debates aí que precisa serem feitos. E uma dessas questões aí que a gente precisa debater, principalmente aqui no Brasil, por ser época de eleições, é as eleições francesas, que a gente começou aí fazer um debate, vamos, continuar, para poder aí tirar lições daquele processo para poder atuar aqui no Brasil, E para falar desse tema, trouxe aqui um velho conhecido aqui no canal, que esteve um pouco meio ausente nesse último período, mas, é um grande aí amigo do Mesa de Debates, que é o professor Amarildo. Então, sem mais nem menos, peço aí para o Amarildo se apresentar para aqueles que ainda não conhecem o Amarildo. Bom, boa noite, Guilherme? Boa noite a todos os camaradas e as camaradas do Mesa de Debates. Antes de mais nada, parabéns ao Mesa de Debates, e ao Guilherme, que, salvo engano, foram 10 mil, 10 mil inscritos agora, Guilherme, é isso? Não, a gente vai chegar na marca de 10 mil, muito provavelmente nessa semana. Então, parabéns, Um número expressivo, E é um trabalho muito interessante que vocês fazem, não só de debate da conjuntura, mas também da formação marxista, Eu me recordo do curso que nós organizamos, junto com o Ivo e com o Jean, e que foi muito interessante, Precisamos repetir, aliás, Então é isso, Para quem não me conhece, sou o Amarildo, a minha área de conhecimento é história, a área de atuação é educação, e já tenho aí uma participação em outros movimentos e outros canais, E é isso, vamos para o debate. Perfeito. Amarildo, a gente teve aí as eleições francesas, e teve aí uma vitória, digamos assim, numérica expressiva aí dos setores, chamados de esquerda, com a frente popular. Como que você vê essa vitória? A extrema-direita, sofreu uma dura derrota, ela foi derrotada, não foi derrotada. As eleições por meio, é um meio de derrotar a extrema-direita, não é? Gostaria que você entrasse, nesse debate. Bom, primeiro que eu acho que é assim, antes de entrar no debate, eu não vou falar sobre isso agora, mas mais à frente a gente precisava discutir de uma forma um pouco mais consistente essa questão do que é direita, do que é esquerda, hoje, Porque são termos que foram se desgastando muito, sobretudo no que se refere à esquerda, Até o Alckmin é de esquerda aqui no Brasil, Tá certo? E essa frente de esquerda que se coloca, a gente precisa ver se ela realmente é de esquerda, Porque tem ali determinados personagens, determinados partidos que de esquerda não tem nada, O histórico deles mostra o contrário, certo? Então, eu acho que, mas isso a gente pode falar mais à frente. No tocante às eleições propriamente ditas, eu vou começar pelo que você colocou no final. Foi uma derrota dura para a extrema-direita? Foi. Eles tentam dizer que não, mas foi, até porque eles ganharam no primeiro turno, Eles ganharam o jogo no primeiro tempo, a hora que foi para o segundo, levaram uma invertida, E eles estavam crentes de que iriam ganhar, só que acabaram sendo derrotados. Então, para essa extrema-direita, foi uma derrota dura, muito dura mesmo, e eles sentiram o golpe. Mas isso não quer dizer que eles estão derrotados totalmente. Muito pelo contrário, porque para derrotar essa extrema-direita, é preciso derrotar o capitalismo.
sobretudo o capitalismo no momento de crise como esse. Então, o capitalismo no momento de crise, essa crise aguda que nós estamos passando, é uma crise estrutural, né? Eu trabalho com essa tese do Misário, uma crise estrutural. Mas o fato é que essa crise ela está aguda nesse momento, né? Ela vem se intensificando. Inclusive, segundo os economistas do FMI, daqui uns 30 anos, mais ou menos, né? Eles vão conseguir resolver, né? Então, você imagina. Mas o fato é que o fato é que esse período de crise, a extrema-direita, ela acaba sendo uma arma do capital, né? E isso a gente também pode discutir durante esse processo, durante esse período aí que a gente vai conversar, correto? E a extrema-direita sabe usar muito, e está usando isso no mundo inteiro, inclusive o capital, né, está usando no mundo inteiro, inclusive na França nesse momento. Esse é um aspecto. A outra pergunta, né, foi uma vitória expressiva da esquerda? Bom, como eu disse, a gente precisa saber o que é a esquerda. Eu penso da seguinte forma também. Foi uma vitória tática expressiva dessa frente. Sem dúvidas foi, porque eles saíram, em primeiro lugar estava a extrema-direita. No primeiro turno, eles inverteram o jogo, eles conseguiram uma boa, e foi em menos de 10 dias, né? Eles conseguiram virar o jogo e conseguiram uma votação bastante expressiva. Só que, ao meu juízo, Guilherme, parece-me que está tendo um problema aí, que eles estão esquecendo o Macron. O Macron, ele estava derrotado, estava na UTI. Agora ele não está mais na UTI, né? Esse segundo turno deu sobrevida ao governo do Macron. O Macron também saiu fortalecido, só que ninguém está falando. E eu temo até, né? Mas aí a gente vai ter que também ver no transcorrer do debate, que essa dita frente de esquerda, né? Essa frente ampla, que alguns dizem que não é frente ampla, mas é claro, mas é óbvio que é pelo programa, né? Que essa frente ampla, né, que eles chamam de frente popular, né, que aliás é um nome, né, que eles resgataram dos anos 30, quando tiveram uma frente ampla lá, que eles chamavam de frente popular. Essa frente popular, eu creio, né, que a tendência dela é salvar essa direita liberal, né, liderada pelo Macron. Né? Existe essa possibilidade e eu creio que a tendência vai ser essa. Né? Eu acho que nesse momento é isso que, em relação a essa pergunta, eu iria para esse caminho. Amarildo, você falou uma coisa bastante interessante nesse último ponto, né? Aí eu te pergunto, o interesse, né, dessa frente ampla, né, que você citou na França, pode ser o mesmo, né, objetivo, né, do Lula aqui no Brasil, porque muito se debate, né, será que o Lula vai salvar essa direita liberal que hoje está, né, meio que fora, né, da extrema direita, na sua opinião? Você citou aí o exemplo do Alckmin. Mas eu acho que é assim, a gente tem que estar sempre resguardando as particularidades de cada caso, né? Vamos focar no caso da França, né? Mas, veja, quando a gente fala sobre frente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar o núcleo duro dessa frente. E o núcleo duro de qualquer frente é o programa, certo? O programa dessa frente, ele não é um programa de esquerda radical, como alguns, inclusive, estão falando. Estão chamando esse programa de uma esquerda radical. Não tem nada de radical aí, né? Eles trabalham muito no campo, né, do keynesianos, né? Inclusive, muitos economistas eram keynesianos, viu? Que elaboraram esse plano econômico deles. Então, eles trabalham muito no campo da intervenção do Estado, né, enquanto promotor do desenvolvimento social e enquanto também alavanca para a economia. Né? Eles trabalham nessa lógica, certo?
E, ao mesmo tempo, eles vão apostando firmemente numa perspectiva institucional, da política institucional, em que pese o fato, eles vão tentando, aos poucos, né, eles vêm tentando ampliar a sua base junto aos movimentos sociais, movimento sindical e tudo mais. Mas, sem dúvida alguma, o que me chama a atenção é que eles estão propondo uma nova forma, e aí entra essa sua questão, de administrar o capitalismo. Eu sempre brinco, eles querem administrar o capitalismo de uma forma mais competente do que os próprios capitalistas, né? Então, eles vão fazendo propostas, por exemplo, eles já anunciaram, que é até diferente do Lula, né? Aqui são mais à direita do que o Lula, nesse aspecto que eu vou falar, que eles vão pegar o déficit lá do Estado, a dívida pública, e vão zerar, né? E chegaram a mencionar isso. Então, você pode ver que eles vão procurando administrar o capitalismo de uma forma mais eficaz do que os próprios capitalistas, certo? Então, parto do princípio de que eles vão, sim, tentar criar construir no cálculo deles, né, constituir um governo, né, que eles vão negociar, sim, por mais que eles digam que não, mas eles vão ser obrigados a negociar com o Macron. E quando se tem negociação, tem aí perdas, né? Certo? Então, eles vão ter que ceder em alguns aspectos e Macron em outros. Onde eu acho que eles vão ceder é nessas questões das contas públicas, na questão do imperialismo, da relação imperialista da França, né? A questão da Ucrânia, por exemplo, né? A própria questão da Palestina, que todo mundo está falando muito, né? A relação com os Estados Unidos, essa relação caudatária da França com os Estados Unidos, a questão da União Europeia, né, que eles vão tentar ali, né, criar boas relações, tanto do ponto de vista político, como também de parcerias econômicas, associação de capitais, né, com a União Europeia. Então, me parece que eles vão, sim, nesse sentido de administrar o capitalismo numa perspectiva liberal, mas com uma face humana, que aí entra a concessão, que eles chamam de face humana, né? Que eles vão chamar das concessões que eles vão exigir do outro lado. Que aí, eles já falaram, que é um aumento do salário mínimo bastante expressivo, né? Que é o aumento, que é a revisão da reforma previdenciária. Então, eles vão tentar essa barganha, essa negociação, né? Agora, aqui está o negócio, tem um problema sério aí também. Porque quando eles apostam nisso, nessa saída de conciliação de classes, existe uma pergunta que tem que ser colocada, né? O período de conciliação de classes ainda existe? Ainda é pertinente dentro desse contexto de uma crise aguda pela qual passa o capital hoje? Será que essa burguesia, ela está propensa a abrir mão dos seus lucros? Ou ela não vai abrir mão de nada e vai arrochar cada vez mais a classe trabalhadora, chegando, inclusive, a iniciar guerras, né? Como é o caso da Ucrânia, certo? Golpes de Estado, financiar golpes de Estado, genocídios, como está acontecendo em Gaza, mas também acontece em outros países, né? Especialmente em países da periferia do sistema, né? Então, tudo isso, obviamente, em busca de seus lucros. Então, me parece que essa saída conciliatória, essa saída centrista, ela não está no horizonte da burguesia, né? Pelo menos no momento. Pode estar no horizonte, me parece que está, dessa, que aí eu já vou chamar, né? Aqui já fica por minha conta, tá? Essa pseudo-esquerda, né? Essa pseudo-esquerda, e aí em escala mundial, aí envolvendo o Brasil, como você fala, ela vai nessa perspectiva. Ela acredita ainda nisso. Mas a gente está percebendo que a direita, né, quer dizer, o capital, por meio do seu aparato, né,
político, né, ele não vai abrir mão, né, e não vai negociar, pelo contrário, vai partir mais para a pressão, né, para trazer ainda mais para a direita, né, esse governo. Né. Pode até ceder algumas poucas migalhas, mas acho difícil que tenha mudanças, né, reformas, vamos dizer assim, né, que é o termo que eles gostam muito, reformas estruturais, está fora do horizonte. Né? Pode ter algumas pequenas reformas pontuais, mas que, na verdade, usando o jargão, são as esmolas que o capital vai ofertar para a classe trabalhadora, o que implica em várias coisas aí, vários problemas, né? Certo. Ô, Amarildo, né, você falou desse momento de crise que o capital não cede, né? Pegando aqui o exemplo do Brasil, mas acho que pode, né, ser aplicado no exemplo da França, hoje eu vejo que o governo do PT Lula 3 é o governo mais de direita dos governos petistas, né? A crise econômica empurra a conciliação de classes para a direita, no seu entendimento? A tendência é essa, né? Por quê? O que é a conciliação de classes, a grosso modo? São os acordos, não é isso? Via o Estado, via parlamento, presidência, enfim, depende muito de país para país, né? Via o Estado. E a burguesia, ela vai cedendo. Mas para ela ceder, é necessário que ela tenha o quê? Um momento que ela não esteja em crise, a economia não esteja em crise. Né? Mas o fato é que, quando está em crise, o que a burguesia faz? Ela arrocha a classe trabalhadora. Ou, usando um termo mais do jargão, né, ou do vocabulário marxista, ela intensifica a superexploração da força de trabalho. Essa que é a saída que o capital tem. Então, o capital, ele necessita se acumular riqueza, ele necessita se expandir. E aí, então, ele vai fazer, como que ele faz? Ele se alimenta da mais-valia da classe trabalhadora. Então, ele vai arrochando a classe trabalhadora. E ele vai arrochando das formas mais perversas possíveis. Né? Agora, tem um detalhe importante, que aí, dentro dessa questão da conciliação que você está falando, que vai puxando mais para a direita. O capital, toda vez que ele está em crise, ele solta a sua ala extrema, que vulgarmente a gente chama de fascismo. Né? Eu digo vulgarmente porque todo lugar é fascismo agora, né? Tem uma extrema-direita, ela é fascista. E não é isso, né? O fascismo virou xingamento, né? Virou rótulo, né? Mas o fato é que ela libera essas forças de extrema-direita, certo? Como eu disse, vulgarmente chamada de fascistas. Eu vou pegar o caso específico da França, depois a gente pode até fazer um pequeno paralelo no Brasil, lembrando que você sabe que eu não gosto muito dessas coisas de paralelo, fazer comparações, né? Mas depois a gente pode até falar um pouquinho. Mas o fato é que, no caso da França, eles colocam a extrema-direita como um perigo. E é um perigo real, só que também é um perigo forjado por essa burguesia. Ao mesmo tempo, ele abre mão, ou ele lança, né, uma outra via, que seria uma via liberal. Essa via liberal, né, ela vai, obviamente, atender aos interesses do capital, não ao interesse da classe trabalhadora. E essa via liberal, por sua vez, ela vai se aproveitar de uma situação onde a classe trabalhadora vai ficar desarmada política e ideologicamente, né, e vai pressionar para que essa classe trabalhadora ela não faça a sua devida resistência, a luta, ela não se envolva na luta política, na luta de classe, ela não radicaliza a luta de classe. Então, essa classe trabalhadora ela fica à parte, ela fica à margem da luta política, porque a luta política só vai passar pelo alto, pelas grandes instâncias do Estado. Em outros termos,
A burguesia, ela utiliza a extrema-direita, nesse momento, para amedrontar a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, ela se serve dessa pseudo-esquerda para fazer com que ela atenda aos seus interesses, que é os interesses, como a gente sabe, de ampliação e reprodução cada vez mais violenta, né, de capital, por meio da violência de capital. Eu creio que passa por aí essa questão francesa, como também passa aqui no Brasil a questão do Lula. O Lula é muito mais claro, né? Criaram lá o tal do monstro Bolsonaro, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, mas olha aí o governo Lula. O governo Lula é uma tragédia para a classe trabalhadora, né? Mudou absolutamente nada do ponto de vista econômico. Como é que se chama? Eu digo assim, quando eu digo mudou no sentido estrutural. Veja a política econômica do Haddad. Até as pautas de costumes, né, reacionárias, eu estava vendo uma matéria, esse Congresso aprovou mais do que no período do Bolsonaro. Só que vai passando, só que o Lula, por outro lado, ele desarma a classe trabalhadora. Vai fazer uma greve, não pode fazer greve, volta para casa. Nós já fizemos muitas greves, agora a gente tem que trabalhar a palavra dele, na greve dos professores. Os professores têm que ter coragem de parar a greve. Lá na França, a gente não sabe como vai acontecer, porque não aconteceu, a gente tem bola de cristal. Mas a tendência é essa. A tendência, ao meu juízo, é essa, né? Eu espero que eu não esteja sendo tão pessimista. Aliás, o Mélenchon já disse, né, que o Lula é o espelho dele, né, a referência para ele, né? Então, tá mal de referência, né? Tem um outro detalhe, você pode ver outros países, né? Como, por exemplo, o Chile, do Boric. Sim. E, Amarildo, eu gostaria que você entrasse numa parte que você tocou no começo aí da nossa conversa, né? Sobre as contradições, né? Os problemas que existem nessa frente ampla, outros chamam aí de frente popular, né? Da França, né? Porque tem bastante elemento aí bem problemático, né? Tem. Bom, primeiro que é assim, ela é formada, então vamos só lembrar, me ajuda aí, Guilherme, você tem uma ótima memória. É a França insubmissa, né? É o PC francês, o Partido Socialista e os Verdes. Não é isso? Então vamos lá. A França insubmissa, com exceção dela, todos os outros 3 partidos participaram de governos anteriores que levaram a classe trabalhadora francesa a essa situação que ela passa hoje. Não é isso? O próprio Mélenchon, ele foi, se salvo engano, ministro da Educação do Jospin. E depois rompe e vai tentar articular outros movimentos, né, outros partidos até desembocar no atual. Então, nós vamos ver que existe o quê? Esse partido, ele é fracionado. Desculpa, essa frente, ela é bastante fracionada. Agora, aí que eu volto a dizer, para que uma frente possa se constituir, é necessário um programa, é o núcleo duro de uma frente, é o programa. Certo? Observe, esse programa não é um programa radical. Ele é um programa, na melhor das hipóteses, um programa social-democrata, centrista. E nem assim uma ala, que eu vou chamar de ala direita dessa frente, aceita. Por exemplo, o Partido Socialista já disse que não aceita muitos pontos dessa frente. Aliás, já disse que não vai fechar, que vai rachar. Não é isso? Até a liderança do Mélenchon está sendo questionada dentro da própria frente. Porque, segundo eles, que na verdade são liberais disfarçados, o programa da frente é um programa muito radical. Né? Quando, na verdade, faltou foi radicalidade para esse programa. Né? O meu juízo faltou foi ser mais radical esse programa, né? Então,
essa frente, ela vai, ou ela já tem a tendência, e a gente sempre trabalha com tendências, de rachar. Se ela rachar, lembre-se, não, em política não existe vácuo. Para onde que vai essa história, né? Para onde que a França vai? Ela possivelmente vai mais para a direita. O que seria essa direita? Uma reorganização em torno do Macron, né? Que é essa direita liberal que eu acabei de falar. Por isso que eu disse para vocês lá no começo. Me parece que essa frente, ela ressuscitou Macron. Ela ressuscitou, ou ela salvou essa direita liberal. Eles chamam lá de globalista. Eu não gosto desse termo, né? Porque para mim é imperialista, não é globalista, né? Mas vamos usar o termo que eles utilizam, está na moda, que é essa direita liberal imperialista que eles chamam de globalista. Para o meu juízo, parece que eles ressuscitaram essa frente, né? E, para mim, eu acho que tem alguns pontos que deixam muito claro isso. Esse racha, como a gente está falando agora, mas também essa questão da dívida pública, a questão da guerra da Ucrânia, que eles falaram que vão apoiar a guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, os fascistas são contra a participação da França, no apoio da França à guerra da Ucrânia, mas os radicais de esquerda são a favor. Tem alguma coisa estranha nisso, né? Tá certo? Bom, mas enfim, eu vejo que essa frente, ela tem muitas fissuras, né? E ao mesmo tempo que ela tem muitas fissuras, mas são fissuras dentro do campo do capital. Então, veja, ela tem uma fissura dentro do campo do capital e uma ausência de radicalidade no campo do trabalho. E caso apareça ali dentro uma tendência que puxe, ou que tente puxar essa frente mais para a esquerda, aí sim, mais para o campo do trabalho, aí implode tudo de vez mesmo, porque essa própria frente, esse próprio grupo que é frentista, essa tendência que é centrista, ela vai rachar pela direita. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, eu não vejo com esse otimismo todo, né, que alguns marxistas, até amigos nossos, né, Guilherme? Eles veem, né? Sim. Ô, Amarildo, né, sobre a questão da França, né, hoje, né, você sempre cita a questão da Palestina e tal. Hoje, para mim, uma pessoa minimamente de esquerda, não estou falando, né, da esquerda revolucionária, da esquerda marxista, coisa do tipo, né? Mas uma pessoa, para ser minimamente de esquerda, tem que defender, né, a ruptura das relações com Israel, né? E como que essa frente se posiciona em relação a esse tema? Então, isso é interessante, porque assim, a ala esquerda, que é da França submissa, inclusive o Mélenchon, eles se posicionaram de início, né? Olha o termo que eu vou usar, de início, né? Eles não reconheceram o Hamas como um grupo terrorista, o que também não é novidade, né? Até porque outros países, inclusive Brasil, Noruega, eu não me lembro exatamente quais países, não reconhecem o Hamas como terrorista. Muito pelo contrário, a própria ONU. Mas eles tiveram essa postura, que é uma postura interessante. Eles não reconheceram e eles não alinharam na condenação, né, ao ataque lá de 7 de outubro, como alguns partidos fizeram, que se dizem de esquerda, né? Agora, os outros, né, por exemplo, o PC francês, Partido Socialista, os Verdes, eles se alinharam, né, e condenaram o Hamas, certo? E aí teve uma condenação do Hamas enquanto partido, né, desculpa, enquanto grupo terrorista, enquanto um ato terrorista, certo? Agora, aí que entra uma questão. Eles defendem
E aqui, para mim, é uma questão muito delicada, né, espinhosa até. Existe o consenso que o Estado palestino deve existir. Então, eles defendem a existência do Estado palestino. Certo? O que também, necessariamente, não é uma postura de esquerda, é uma postura centrista. E a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Não, vou até falar agora. Por que é uma postura centrista? Porque defender o Estado palestino significa, entre outras palavras, que se defende a criação de um Estado que vai ser um Estado subordinado aos interesses do Estado ilegítimo, racista, certo? E genocida, e terrorista e genocida de Israel. Então, em outras palavras, os palestinos vão ter um Estado, mas serão fantoches, serão manipulados, continuarão sendo oprimidos, mas aí com uma opressão legitimada pelo fato de que tem um Estado. Em outras palavras, não serão livres nem independentes nunca. Certo? Lembrando que nem os sionistas, sejam eles de qual linha for, eles não querem a criação do Estado palestino. Haja visto que lá nos acordos de Oslo, né, que foi patrocinado pelo Bill Clinton, aquela coisa toda, eles foram, pouco a pouco, aceitaram, assinaram, mas eles foram diariamente, cotidianamente, desfigurando o acordo para chegar ao ponto de não aceitar nem inviabilizar qualquer tipo de Estado palestino, mesmo um Estado subalterno. Certo? Então, esse é o ponto. Né? Agora, veja, dentro da frente, existem discordâncias também. Por quê? Eu estava lendo um texto hoje, um artigo, né? E lá eles estão falando que a proposta da frente é que eles não deixam claro, na verdade, se é da frente ou da França insubmissa, porque o outro lado não quer, que eu vou falar. Eles querem, além do reconhecimento do Estado palestino, que seja cumprido uma série de medidas, dentre elas, por exemplo, a condenação de Israel por genocídio e, consequentemente, a prisão de Netanyahu e a sua gangue. Certo? Mas, curiosamente, nesse mesmo artigo, está lá que eles voltam atrás e reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Ou seja, que o 7 de setembro foi um atentado terrorista. Então, olha aí, ó. A guinada é uma barganha. Eles vão fazer uma barganha, mas é uma barganha que, no final das contas, coloca no mesmo campo de agressores, é uma agressão mútua, palestinos e sionistas, certo? E nazis sionistas. Né? Aí eu volto a insistir, Guilherme. Como dizem que é de esquerda, uma postura consequente de esquerda revolucionária, deveria ser a defesa incondicional do direito do povo palestino se defender da forma que eles decidirem que deve ser a defesa deles. Porque é o direito, inclusive, né, está lá na Carta da ONU, que é um direito de qualquer país, certo? De qualquer povo, melhor dizendo, que esteja numa situação onde o colonizador o domina, e ainda mais de uma forma tão vil, de uma forma tão torpe, de uma forma tão violenta, eles têm o direito à violência também para existir, e superar essa violência. Então, uma postura consequente de uma esquerda seria reconhecer o direito de resistência das organizações palestinas, e aí incluindo o Hamas, mas também deixar público e notório que a única saída consequente e a única saída real para essa questão palestina
é o desmantelamento do Estado ilegítimo, terrorista, racista e genocida de Israel. Sem o desmantelamento do Estado de Israel, do sionismo, não há possibilidade de paz naquela região, ou de reconciliação entre palestinos, e aí olha o termo, não é sionistas, reconciliação entre palestinos, sejam eles de origem árabe, cristã ou judaica. A Palestina tem que voltar a ser dos palestinos, que inclui, entre outras, outra coisa, que inclui árabes, palestinos de origem árabe, cristã e judaica, independe da religião. Então, essa que é a saída de uma esquerda, ao meu juízo, que se coloca no campo mais radical, como estão dizendo. Isso não faz parte do programa, volto na questão do programa, da Frente Popular. Muito pelo contrário, eles não tocam nessa questão. Eles ficam numa posição centrista, né? Que, na verdade, seria ali uma visão de um imperialismo humanitário, né? É o imperialismo francês, mas com a face humanitária, como se fosse possível tal coisa, né? Certo. Amarildo, você falou aí, né, sobre, né, a definição de esquerda, né, direita, né, que você falou o que é a esquerda, o que é a falsa esquerda, né, e é um debate bastante interessante fazer, né, em relação, né, pegando até o próprio conceito, né, do Norberto Bobbio de esquerda e direita, né, que para mim, né, a gente consegue ver coisas contraditórias, né, no próprio conceito. Eu gostaria que você falasse, né, o que né, para você é esquerda e o que é para você é falsa esquerda, e o que é direita aí nesse processo. Essa não é uma questão fácil de responder, a questão espinhosa pra caramba. Veja, ela é uma questão que ela vem há muito tempo. Eu vou fazer assim, um retorno rápido, né? Se nós lembrarmos, lá da época do Marx, nós tínhamos ali, até antes do Marx, vamos voltar um pouco antes do Marx, nós tínhamos ali o próprio movimento operário, que ele mantinha uma posição política, né, de mobilização da classe, aquela coisa toda, mas dentro do campo do capital. Eles não tinham como objetivo a revolução social. Daqui a pouco eu falo sobre isso. A revolução social. O que eles tinham, na verdade, era posições, que é aquilo que o Engels chamava de socialistas utópicos, né? Eles tinham posições, né, no sentido de reformarem o sistema a partir do próprio Estado, certo? Então, o Estado iria atuar, iria promover aquilo que o Marx chama, lá nas glosas críticas, a resolução dos males sociais, certo? O Marx usa esse termo, as resoluções dos males sociais. Em outras palavras, existia uma ilusão no Estado, né? E, consequentemente, na democracia. Então, a democracia, ela era vista como um Estado democrático, né? Aí vem aquela questão da Revolução Francesa, toda era vista como caminho, né? Tanto é que o lema desses movimentos ainda era liberdade, igualdade, fraternidade, né? Aliás, muito marxista hoje está falando isso, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Da bandeira da França, né? Curioso isso. Mas o que acontece? Quando quando o Marx, o Engels entram em cena, eles vão já ter todo um aparato teórico, onde eles vão mostrar
e aí entra o Manifesto de 1848, que é o primeiro manifesto, o primeiro programa, eu acho interessante falar isso, é o primeiro programa da esquerda, da classe trabalhadora, né, de uma esquerda revolucionária para a classe trabalhadora, né, onde eles vão mostrar que o caminho não é esse, né, que o caminho é o caminho da independência teórica, política e organizacional, certo? Que se organiza, né, em conjunto com a classe trabalhadora é ela que tem que ser a construtora desse processo, visando, não, olha só agora o termo, não a revolução política, mas a revolução social. Então, é a revolução política com alma social. Não é abrir mão da política, mas é a política a serviço da revolução. E o que seria essa revolução social? Essa seria uma revolução radical, nas palavras do Marx e do Engels, uma revolução social, radical, e não é permanente, é em permanência. Então, seria a destruição, o desmantelamento do Estado, da propriedade privada, Estado, propriedade privada, trabalho assalariado, certo? Então, seria essa a perspectiva da classe trabalhadora, né? A revolução. Aí você pode falar assim, Marildo, mas e a democracia? Como que fica essas franquias democráticas que existem? No caso de hoje, por exemplo. Nós vamos abrir mãos dela? Não. A democracia burguesa, ela nos serve exatamente para que a classe trabalhadora possa se organizar e possa, através dessa democracia, esgarçar, o termo é esse, esgarçar as contradições e os problemas inerentes ao capital. Tudo, as mazelas, não problemas, as mazelas inerentes ao capital. Em outras palavras, é radicalizar a luta de classe dentro do campo da democracia burguesa. Essa é uma esquerda. Agora, quando uma esquerda começa a ver no Estado a saída para os males sociais, vamos voltar lá no Marx e do Engels, ele começa a girar a roda da história no sentido contrário. Lembra de um texto do Marx, que é a crítica ao programa de Gotha. Esse texto, para mim, é formidável. Por quê? Porque o Marx está diante de um problema. Qual que é o problema? Da unificação. Da unificação entre quem? Entre o movimento operário mais radical, que é o movimento que ele e o Engels tinham muita influência, ligado ali ao Bebel, e do outro lado, os Lassallianos. O Lassalle já havia morrido, mas os seus herdeiros estavam lá. E esse movimento mais radical cede tanto que acaba encampando o programa Lassalliano, que era um programa estadolatra, que via no Estado a saída para a resolução de todos os males sociais, como diria o Marx. Além do que ele vai criando uma série de questões, uma série de medidas, ele vai adotando uma série de medidas, ou ele vai propondo uma série de medidas que vai tragando as forças da revolução para dentro do Estado. Ou seja, usando o jargão de hoje aí, né? Ele vai desmontando qualquer forma de organização independente da classe trabalhadora. Vai levando tudo para dentro do Estado e, consequentemente, para dentro do parlamento, que eu quero dizer, né? E também para dentro do Estado, e vai deixando a classe trabalhadora como, olha o termo, usado pelo Engels, principalmente como cauda, como sendo caudatária da burguesia. Né? Então, uma esquerda revolucionária, ela não pode ser caudatária da burguesia. Ela tem que ser o quê? Antagônica, não é oposição, também está errado, ela tem que ser antagônica. O que nós vamos ver, e aí não começa ontem, né? Não começa aí na França, não começa no Brasil, já bem lá desde o século XIX,
né, é que nós vamos ver uma guinada para o reformismo, sobretudo com a fundação do Partido Social Democrata Alemão, que começa com o reformismo ali com Kautsky, Bernstein, e vai culminar com a adesão na Primeira Guerra Mundial, né, ele extraindo a classe trabalhadora. E depois, essa pseudo-esquerda, ela vai... Nesse período ainda há uma polarização, porque vai surgir aí Lenin, Trotsky, Rosa, Lukács, Gramsci, enfim, Calcocho, enfim, uma série de intelectuais e militantes, na verdade, né? Não tinha essa cisão nesse período, que entre tantos outros, que vão se contrapor e vão puxar o movimento que vai desbocar na Terceira Internacional. Com a morte do Lenin ali, vamos só para a gente ter um ponto de corte, uma linha de corte, com a morte do Lenin e a ascensão do stalinismo, aí a coisa já muda de figura, porque nós vamos ter uma esquerda, uma Terceira Internacional stalinizada. Essa Terceira Internacional stalinizada, ela vai buscar elementos lá da Segunda Internacional contra-revolucionária, reformista, que aderiu à guerra conciliatória e vai contaminar, vai orientar todos os partidos de esquerda do mundo no campo, né? Os PCs, né? No campo, né? De um reformismo dos mais rasteiros possíveis, né? E isso vai se perpetuando durante muito tempo. Uma questão, Guilherme, se você vê o documento que o PC francês lançou essa semana, ou semana passada, não me lembro agora, está lá. Eles assumiram uma postura, primeiro, nacionalista, defendendo a França nacionalista e defendendo que eles têm que fazer as mudanças sociais sem violência. Ou seja, sem revolução. Ou seja, de forma gradual. É o gradualismo, é o velho gradualismo que vem lá atrás da Segunda Internacional. Certo? E aí vem a questão, né, de tomar o Estado, aperfeiçoar as instâncias democráticas, etc, etc. Eles só não falam que tem que desmobilizar a classe trabalhadora porque pega mal, né? Mas é isso. Então, a pseudo-esquerda, ela seria isso, e a esquerda revolucionária, aquela que eu falei no começo. Agora, só para terminar, Guilherme, não quero me estender muito, né? Hoje, né, essa esquerda revolucionária, ela ainda existe. Ela morreu, essa esquerda revolucionária. O que existe é essa pseudo-esquerda, é ela que predomina. Com isso, eu não estou dizendo que não existe pequenos grupos de esquerda, né? Estão lá na batalha, estão na luta, individualidades de esquerda, isso existe. Mas a esquerda, enquanto organização, ela não existe. O que também não quer dizer que estamos vencidos, muito pelo contrário, porque enquanto, né, a esquerda morreu, como eu disse, em contrapartida, a perspectiva, olha o termo, do trabalho, essa se mantém viva. Até porque se não tiver trabalho, não tem próprio capital, né, que alimenta da exploração do trabalho. Certo? Então, cabe a uma esquerda revolucionária, e só para concluir, sair da centralidade da política, que é o que essa esquerda, pseudo-esquerda faz, e ir para a centralidade do trabalho, que é aquilo que, em alguns momentos, ao longo da história, nós conseguimos fazer. Nós, que eu digo, nós enquanto classe. Né? Mas, infelizmente, aí a gente vai entrar no problema da transição, outras coisas que não vêm ao caso. Agora, só gostaria de dizer, quando eu digo a esquerda morreu, eu não estou falando como Safatli, não, viu? Tá certo? Porque quando você fala a esquerda morreu, o Safatli lançou, acho que no ano passado, um livro falando sobre a esquerda morreu, todo mundo acha que todo mundo, que ele que começou a falar sobre isso. Não, essa já é uma discussão que vem de longa data. Né? Eu não sei quem foi o pioneiro que lançou essa discussão, né? Mas aqui no Brasil, o primeiro cara que eu li e ouvi falando sobre isso foi o Chazinho. Né? Ele foi o primeiro, né?
que eu li e tal, e fiquei atento a isso, quando ele fazia as críticas ao leste europeu, mostrando que aquilo não era socialismo, nem nada, etc. e tal, né? E aí já é outra conversa, né? Mas é uma posição mais radical do que a do Safato, só para você ter uma ideia, né? Certo? Mas existem outros marxistas que certamente falam sobre isso, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Aliás, deixa eu só te falar aqui, tem um cara, esqueci o nome dele agora, ele escreveu um artigo, depois eu vou mandar para você, que ele fala isso, está na hora de mudar esses conceitos, redimensionar isso, porque não tem mais esquerda, uma esquerda que defende a guerra, a França apoiando a guerra da Ucrânia, em contrapartida os fascistas estão fora, porque tem alguma coisa que não, né, errada com essa esquerda, não com os fascistas, mas com essa esquerda. Então eu precisava pensar, né? Então depois eu até te mando, é interessante, é um francês, de passagem, que ele se contrapõe a essa frente. Certo. Amarildo, vamos aí para a última pergunta aqui do nosso papo, né? Você falou que não gosta de... Falou aqui que não gosta de comparação, mas eu acho que... E não falar o que vai acontecer, porque toda vez teve um problema que você falou, mas o que vai acontecer? Eu falei, olha, esquece que vai acontecer tudo errado do que eu vou falar, né? Não, tudo bem. Mas o que eu vejo aqui, Amarildo, é que o resultado das eleições da França, né, impactou bastante a esquerda brasileira, né, e fortaleceu essa posição de conciliação de classe, né, de que as coisas, né, serão resolvidas por intermédio aí das eleições, por meio aí da democracia burguesa e tudo mais, né. Ao mesmo tempo, né, aí a gente entraria num outro debate e caberia uma outra live, né, outra entrevista, né, se a esquerda morreu, se a esquerda não morreu. Eu acho que na Argentina, né, tem um exemplo importantíssimo, né, que é a FIT, né, Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, né, que está na linha de frente, né, conduzindo aí uma luta, né, importante, né, contra o Milei, né, os ajustes aí do Javier Milei na Argentina. E a pergunta que eu faço é: essa esquerda, né, brasileira, né, se deixa impactar muito pela esquerda, né, francesa, pela Frente Ampla, né, da França, ao mesmo tempo, né, fez vista grossa aí nas lutas, né, da Argentina, né, que foi luta, né, na rua, né, do povo argentino contra Milei. Como que você avalia isso, né? Porque acho que esse é um debate importante de se fazer. Então, eu vou falar para você da seguinte forma, ainda dentro dessa ideia da pseudo-esquerda, tá? Tudo, absolutamente tudo que for colocar em xeque o sistema, essa pseudo-esquerda ignora. E é curioso, cara, porque ela ignora, e quando ela vai para o debate, ela parece bolsonarista se debatendo com você. Né? Porque ela parte para agressão, ela parece bolsonarista. Ela parte para agressão e para mentira mais deslavada. Ela tenta falsificar, por exemplo, já viu aquele livro? Deu aquele livro, Comunismo, Doença Infantil, eu me fugiu agora, do Lênin, a doença infantil do comunismo, né? Então, aquele texto do Lênin é um texto em defesa da revolução. Ele faz uma crítica ali, na verdade, eram os concenistas, né? Aquele grupo, né? Aquela tendência que estava mais ligado aos conceitos. Mas é um debate de altíssimo nível no campo da revolução. Esses caras tentam usar, eles pegam o título, né? E tentam usar contra a esquerda, né? Falando que nós somos infantis. Só
só um pequeno detalhe, só um comentário besta, eu odeio quando fazem isso, né? Porque mostra que esse povo não leu o livro e não sabe do que se trata. Não, exato. Mas eu estou falando isso porque eu fui numa discussão com alguns indivíduos que se colocam aí como esquerda, né? Mas na verdade são da pseudo-esquerda, são reformistas. Eles utilizaram esse livro do Lenin, né, esse título do Lenin, para poder atacar, né, qualquer postura revolucionária, dizendo que nós somos infantis, quando na verdade é o contrário. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente aí. Qualquer postura, qualquer movimento que assuma uma postura de enfrentamento e de questionamento da ordem vigente, na visão deles, eles estão no campo da infantilidade. Por quê? Porque o tempo da revolução na cabeça deles acabou. Então, qual é a arma que eles utilizam? Eles vão utilizar algumas armas. Se eles estão no poder, a polícia. Eles mandam baixar o porrete mesmo. Certo? Persegue, manda prender, e aquela coisa toda que eles já sabem. Se eles não estão no Estado, se eles não estão ao leme do Estado, o que eles fazem? A guerra do silêncio, que é isso que você está falando. É a guerra do silêncio. Você esconde. Você finge que não existe. E deixa as línguas. Deixa morrer, você isola. Certo? Você usou o caso da Argentina. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você tem razão, mas eu vou te falar uma coisa que é muito mais chocante, que é o caso da Palestina. Simplesmente ignoraram o que acontecia na Palestina, o que estava acontecendo na Palestina e que continua acontecendo, que é o genocídio do povo palestino. Se calaram, não falaram absolutamente nada. Foram grupos isolados que falaram. O Lula só foi falar o que falou lá na Etiópia porque levou uma pressão dos BRICS, senão não falaria. E aí falou. E aí veio essa pseudo-esquerda de forma oportunista, lançando o hashtag Lula tinha razão, no sentido de proteger o governo Lula. Certo? E, ao mesmo tempo, não só no sentido de proteger o governo Lula, mas também de se autoproteger e falar, não, nós não compartilhamos disso. Mas, ao mesmo tempo, fazendo campanha deliberada para o Lula ser presidente na próxima encarnação, né? Tá certo? Na próxima eleição. Tá certo? Então, dessa pseudo-esquerda, que eu quero dizer, Guilherme, não espere absolutamente nada quando a questão é de luta. Quando é a luta que vai se colocar no horizonte, certo? E existem outros exemplos também, Guilherme. Veja lá o que aconteceu no Chile. Você lembra quando os chilenos se levantaram e apanharam lá violentamente, foi uma repressão violenta por parte do Piñera, se não me engano, era o presidente lá, era o Carrasco. Eu não vi essa esquerda falar nada. Se calaram. Está lembrado disso? Então, eu não vi ninguém falar nada. E quando falam no sentido de colocar panos quentes, né? Condena, mas colocando no mesmo patamar o algoz da vítima, né? Por exemplo, os trabalhadores argentinos têm razão, se Milei é um fascista, etc, etc, etc. Mas os trabalhadores não precisam partir para a violência. Se partir para a violência, vai dar razão para ele. O discurso é esse. Mas aí, Guilherme, retoma aquilo que eu falei lá atrás. Quando eu disse que a extrema-direita ela sobe, aí vem o quê? A burguesia ela utiliza dessa pseudo-esquerda para domesticar e esvaziar qualquer forma de reação
de luta, né, da classe trabalhadora, uma reação mais violenta, mais agressiva contra o sistema. Olha, eu falei para você do PC francês agora, o documento que eu li, que eles falando sobre a questão da não violência, lá na França, eles já estão alertando, nada de violência. Né? Nós vamos fazer tudo dentro da ordem estabelecida. Essa pseudo-esquerda é a pseudo é a esquerda, na melhor das hipóteses, a esquerda do capital, a esquerda da ordem, e não a esquerda que questiona a ordem. Em outras palavras, uma esquerda que aponte para além do capital. Em outras palavras, uma esquerda que defende a revolução social. É isso. Então, esquece. Sim. Maravilha, então. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Amarildo, né? É sempre bem-vindo. A gente precisa marcar outras lives também, outras entrevistas aqui no canal, né? E passo a bola aí para o Amarildo fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço aí o convite pela entrevista, tá? Me coloco à disposição quando você julgar pertinente a minha participação, tá? Tem outros camaradas e outras camaradas que, inclusive, já falei, conversamos sobre, né? E essa possibilidade de você convidar, porque quanto mais gente falando, né, debatendo no nosso campo, né, melhor no sentido, né, da gente conseguir construir alguma alternativa a essa barbárie que está aí, né? Eu tenho ciência de que é uma contribuição super modesta, mas de grão em grão a gente constrói alguma coisa, né? Então, fica aqui, então, a minha gratidão aí pelo seu convite, me coloco à disposição, e eu espero ter esclarecido alguma coisa, mas eu tenho a impressão que eu provavelmente confundi mais do que esclareci, né? O que é bom também, né? A confusão na nossa cabeça é bom, porque aí nos obriga a pensar, ok? Então é isso, Guilherme. Eu agradeço e agradeço também a todas as camaradas e a todos os camaradas que estão ouvindo, né, e vendo. E que, porventura, né, venham ver, né? Sim. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Amarildo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas, né? O Amarildo falou aí dos 10 mil, a gente está aí firme e forte para conseguir os 10 mil e para muito mais além do que isso. Então, sua inscrição é importante, indicar o canal aí para o companheiro se inscrever também é importante. Então, façam isso, quem puder. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix. 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Né? Por hoje é só. Forte abraço e fui.